Olá, meninas! Tudo bem? Me chamo Helena, tenho 66 anos e hoje eu preciso contar uma história que mudou completamente a minha vida. E não de um jeito bonito. Eu sempre fui uma mulher tranquila, mãe dedicada, viúva há quase 10 anos, alguém que acreditava que a solidão era o preço da maturidade. Mas eu estava errada, porque às vezes o perigo não vem de um ladrão com uma arma, vem de um sorriso gentil e de uma voz que parece se importar com você. O fotógrafo que conheci no casamento do meu filho, ele acabou comigo. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço a voz dele me dizendo que eu merecia ser amada de novo. E mal sabia eu que por trás daquela doçura havia um plano frio, calculado e cruel. Eu cheguei a acreditar que o destino estava me dando uma nova chance de viver, mas o que ele me deu foi uma lição amarga sobre confiança. Então, se você está me ouvindo agora, já se inscreve no canal, porque essa história vai te deixar sem fôlego e talvez te faça pensar 2 vezes antes de acreditar em quem promete amor demais. O salão estava cheio de luzes douradas, o som suave do violino misturava-se às risadas e aos brindes que ecoavam de todos os lados. E eu observava cada detalhe com o coração apertado, tentando controlar a emoção. Rafael, meu filho, estava radiante no altar, segurando as mãos de Isadora, e eu senti orgulho e medo na mesma medida. Tantos anos de luta, tantas noites sozinha pensando se ele teria um futuro feliz, e agora ele estava ali, diante de uma moça linda, doce e com aquele olhar que parecia prometer amor eterno. Eu quis acreditar que tudo aquilo era sincero. Caminhei devagar entre as mesas para ver se os convidados estavam sendo bem servidos, e foi nesse momento que o vi pela primeira vez. O fotógrafo, o homem de meia-idade, olhar sereno e presença calma, o tipo de pessoa que fala pouco, mas que parece enxergar tudo. Ele me observava de longe, como se já me conhecesse. Quando nossos olhos se cruzaram, ele sorriu e se aproximou, segurando a câmera pendurada no pescoço. Disse com voz firme e doce: "A senhora é a mãe do noivo, não é? Dá para ver pelo brilho do olhar." Eu sorri meio sem graça e respondi que sim, que eu era a mãe mais orgulhosa do mundo naquele momento. Ele ajeitou o foco da câmera e acrescentou: "Nenhuma lente consegue capturar a força de uma mãe, mas vou tentar." E clicou. Aquele som seco do obturador me fez estremecer e eu nem soube explicar o motivo. Mais tarde, quando a cerimônia já tinha virado festa e o salão estava tomado de música e champanhe, sentei um pouco em um canto, observando tudo com um cansaço bom. O tipo de cansaço que vem quando a gente sente que fez tudo certo. Foi então que ele apareceu de novo, com 2 taças na mão. "Sentei aqui para descansar um pouco", disse ele como quem pede licença. Eu ri e aceitei o vinho que me ofereceu. Conversamos por um tempo que não sei medir, sobre fotografia, sobre o amor, sobre como o tempo muda a forma como a gente enxerga o mundo. Ele me ouvia com atenção, perguntava sobre Rafael, sobre meu marido falecido, e eu, que nunca me abria com ninguém, me vi falando demais, lembrando de como foi difícil criar meu filho sozinha e de como a casa ficou grande e silenciosa depois que ele foi embora. Daniel, era esse o nome dele. Me olhou com um misto de admiração e ternura e disse baixinho: "A senhora tem uma força linda, dá para sentir mesmo quando não fala." Eu senti um nó na garganta e desviei o olhar, como quem tenta esconder uma fraqueza. Pouco depois, enquanto o casal dançava no centro do salão e todos os olhares se voltavam para eles, Daniel me chamou até o jardim para mostrar as fotos que tinha feito. O ardanete estava fresco e o perfume das flores misturado ao som distante da música criava uma atmosfera quase mágica. Ele me mostrou a tela da câmera e, entre tantas imagens, uma me chamou a atenção. Eu, sozinha, sentada num canto, com um sorriso leve e o olhar perdido. Eu nem sabia que ele tinha tirado aquela foto. Ele me mostrou a imagem com cuidado e disse: "Essa é a minha preferida. Sabe por quê? Porque a senhora tem um olhar de quem sente tudo, mas guarda para si." Eu fiquei sem palavras, apenas olhei aquela foto que me parecia revelar algo que nem eu sabia que existia mais em mim. A cada frase dele, eu senti um calor
estranho no peito, um misto de vergonha e vaidade, de medo e curiosidade. Quando a festa terminou e os convidados começaram a se despedir, Daniel se aproximou novamente, agora com o paletó jogado por cima do ombro e um sorriso discreto. Ele disse: "Sabe, dona Helena, nem todo dia a gente conhece alguém que parece entender o silêncio da gente." Eu ri, tentando disfarçar o impacto daquelas palavras, e respondi: "Acho que o senhor é bom com as palavras além das fotos." Ele deu um passo à frente, bem devagar, e disse: "Não sou bom, só presto atenção. E é isso que as pessoas mais esquecem de fazer hoje em dia: ouvir." Antes que eu conseguisse responder, ele tocou de leve a minha mão, um gesto rápido, respeitoso, mas que me arrepiou dos pés à cabeça. Foi então que sussurrou: "Você merece mais do que lembranças, Helena." E saiu. Eu fiquei parada ali no meio do salão vazio, sentindo o coração bater forte como não batia havia anos. Naquela noite, quando cheguei em casa e tirei o vestido, fiquei parada diante do espelho por muito tempo. Vi as marcas do tempo, as rugas ao redor dos olhos, o cabelo grisalho que insistia em aparecer mesmo com as tinturas, e pela primeira vez não me senti velha, me senti viva. A imagem dele, as palavras dele, a maneira como olhava para mim como se eu ainda fosse interessante, tudo isso ficou ecoando na minha mente. Era absurdo, eu sabia. Eu tinha 66 anos, era viúva e ele era um estranho. Mas havia algo em Daniel que me desarmava, uma gentileza que eu não via fazia muito tempo, um olhar que parecia enxergar o que ninguém mais via. Fui dormir tarde, com o coração acelerado, e antes de apagar a luz, olhei o celular na esperança tola de ver alguma mensagem que, obviamente, não veio. Ainda assim, dormi sorrindo. Na manhã seguinte, quando Rafael me ligou para agradecer pela festa, eu quase contei sobre o fotógrafo, mas achei melhor guardar para mim. Nem eu entendia direito o que tinha acontecido naquela noite. Só sabia que, de algum modo, aquela conversa, aquele olhar e aquele toque leve tinham despertado algo que eu achava que tinha morrido junto com meu marido. E enquanto eu tomava o meu café, olhei para o porta-retrato na estante e murmurei: "Você me perdoaria, não é? Porque talvez eu esteja começando a querer viver de novo." Mal eu sabia que aquela vontade de viver seria o começo da pior ferida da minha vida. Era uma manhã de quarta-feira quando o telefone tocou e aquele nome apareceu na tela: Daniel Moura. Por um instante, meu coração acelerou de um jeito quase adolescente. Fazia meses desde o casamento do meu filho e, embora eu pensasse nele de vez em quando, nunca imaginei que voltaria a ouvir sua voz. Atendi com certa timidez, tentando parecer tranquila, mas ele foi direto, com um tom que me fez estremecer. "Helena, preciso muito falar com você. É importante, mas tem que ser pessoalmente." Senti um arrepio na nuca e perguntei o que havia acontecido, e ele respondeu, pausado, como quem escolhe cada palavra: "É algo que diz respeito à sua família. Não posso dizer por telefone. Venha ao estúdio." Sozinha. Aquilo me deixou inquieta o dia inteiro. Pensei em recusar, em fingir que nada estava acontecendo, mas a curiosidade e talvez o desejo de revê-lo falaram mais alto. À tarde, coloquei um vestido discreto e fui. O estúdio dele ficava em uma rua tranquila, cercada de árvores, com uma fachada simples e uma placa elegante com seu nome gravado em letras prateadas. Quando entrei, o cheiro de café e o som suave de uma música instrumental me envolveram. Daniel estava ali, de camisa escura e olhar sério, completamente diferente do homem sorridente que conheci no casamento. Ele me cumprimentou com um abraço contido e disse: "Obrigado por ter vindo, Helena. Eu não queria te envolver nisso, mas não tive escolha." Meu coração disparou. Perguntei o que estava acontecendo e ele me fez sentar diante de uma mesa com um notebook aberto. Respirou fundo e disse: "Preciso que veja essas fotos." As mãos dele tremiam levemente enquanto passava as imagens, e então eu vi Isadora, a mulher que meu filho tanto amava, minha nora, minha menina doce. Ela aparecia nas fotos aos beijos com um homem, Henrique, o padrinho de casamento, o melhor amigo de Rafael.
Eu senti o sangue sumir do meu corpo. Fiquei sem ar, com a garganta seca. Eu me levantei de repente e gritei: "Isso é mentira! Isso não pode ser verdade!" Daniel abaixou a cabeça, como quem lamenta uma tragédia, e respondeu: "Eu queria de verdade que fosse. Eu tentei ignorar, mas não consegui dormir desde que vi isso. Eu não sabia o que fazer. Só pensei em te avisar antes que alguém mais descobrisse." Eu estava em choque. Olhei de novo as fotos, ampliei, procurei falhas, um reflexo, qualquer coisa que provasse que não era real. Mas tudo parecia perfeito, nítido, cruel. Eu comecei a chorar e ele se aproximou devagar, oferecendo um lenço. Sentou-se ao meu lado e disse com voz baixa: "Você não merece passar por isso. Eu vi como você olhava para ela, como acreditava que ela faria seu filho feliz. Às vezes, as pessoas boas confiam demais, e é aí que sofrem." Aquilo me atingiu em cheio. Eu sentia vergonha, raiva e tristeza, tudo junto. Perguntei se ele tinha contado a Rafael, e ele respondeu: "Ainda não. Achei melhor vir até você primeiro. Seu filho é um homem de temperamento forte. Pode acabar destruindo a própria vida se reagir no impulso. Eu só quero evitar uma tragédia." Essa preocupação, essa calma que ele demonstrava me desarmaram. Parecia sincero, parecia o único que estava pensando em mim, em Rafael, em proteger nossa família. Passei quase 1 hora ali tentando entender, revendo cada foto, e Daniel ficou o tempo todo ao meu lado, oferecendo palavras suaves, servindo café, colocando a mão sobre a minha. Antes de eu sair, ele me disse: "Eu sei que é muita coisa para processar, mas não fique sozinha. Se quiser, pode me ligar. Às vezes conversar ajuda." Eu apenas balancei a cabeça, sem conseguir falar. Naquele dia, voltei para casa como se flutuasse, as imagens ainda queimando na minha mente. Nos dias seguintes, não consegui encarar Isadora da mesma forma. Ela continuava sendo doce e atenciosa, mas cada sorriso me parecia uma máscara, cada palavra me soava ensaiada. Rafael, sempre ocupado, não percebia nada, e eu guardava dentro de mim um turbilhão de dúvidas e raiva. Quando Daniel me ligou novamente, perguntando como eu estava, senti um alívio quase imediato. Conversamos por quase 1 hora. Ele me ouvia em silêncio, intercalando com frases calmas, cheias de empatia. "Você não está sozinha, Helena. O mundo pode ser cruel com quem tem coração." E quanto mais ele falava, eu mais sentia uma conexão difícil de explicar. No dia seguinte, ele ligou de novo, e no outro também. Começou a virar parte da minha rotina. Ele me perguntava se eu estava comendo direito, se tinha conseguido dormir, e às vezes contava pequenas histórias da vida dele. Dizia que também tinha perdido alguém, que sabia o que era confiar e ser traído. Era como se nossas dores se tocassem. Eu me sentia compreendida de uma forma que não sentia há anos. Uma tarde, enquanto eu dobrava roupas na sala, ele ligou dizendo que estava passando por perto e perguntou se podia me ver por alguns minutos. Meu coração disparou. Quando ele chegou, trazia uma pequena caixa de doces e um sorriso sereno. Disse: "Trouxe algo para adoçar o dia de alguém que tem chorado demais." Eu ri, meio sem graça, e ele sentou no sofá olhando ao redor. Comentou que era linda, cheia de vida, que dava para sentir amor em cada canto. Eu respondi: "Essa casa já foi mais alegre. Agora é só lembrança." Ele me olhou de um jeito que fez o tempo parar por alguns segundos e disse: "Ainda dá para encher de alegria de novo, Helena. O segredo é deixar entrar quem quer cuidar." Fiquei sem saber o que dizer. Por um instante quis acreditar que ele realmente se importava, que existia ali algo além de pena. Quando ele foi embora, ficou um silêncio estranho na casa, como se o ar ainda carregasse a presença dele. Nas semanas seguintes, começamos a nos falar todos os dias. As ligações viraram mensagens, as mensagens viraram pequenos gestos e eu comecei a esperar ansiosa pelo toque do telefone. Daniel sabia o que dizer, quando dizer e como dizer. Às vezes me mandava fotos de flores ou frases como: "Pensei em você hoje, espero que esteja bem." Eu, que sempre fui cautelosa, comecei a sorrir sozinha, a me arrumar um pouco mais, a me sentir viva. Até Isadora notou e comentou com Rafael: "Sua mãe anda mais animada ultimamente." Rafael riu e respondeu: "Finalmente, né?" Mas se ele soubesse o motivo, eu não saberia como explicar. Eu não via perigo.
só gentileza. Eu achava que o destino, enfim, tinha me recompensado por anos de solidão. Daniel parecia o homem perfeito, atencioso, calmo, sensível, e toda vez que ele me chamava de querida, minha alma se derretia, como se tivesse 18 anos de novo. Naquele momento, eu não sabia que a delicadeza dele era o disfarce mais perigoso que já havia conhecido, e que cada palavra dita com doçura era, na verdade, um fio invisível me puxando para dentro de uma armadilha que eu só perceberia quando já fosse tarde demais. Era um sábado à noite quando ele me convidou para jantar. Eu hesitei, inventei desculpas, disse que não era apropriado, mas Daniel insistiu, com aquela voz calma que me desarmava. Helena, você tem carregado o mundo nas costas por muito tempo. Só quero te ver sorrir um pouco. E eu aceitei. Escolhi um vestido simples, azul claro, e passei perfume como há muito tempo não fazia. Quando cheguei ao restaurante, ele já estava lá, elegante, sentado perto da janela, com uma rosa vermelha sobre a mesa. Ao me ver, levantou-se e disse: "Achei que você não viria." Respondi, meio rindo: "Também achei." A conversa foi leve, as risadas vieram fáceis e, pela primeira vez em muitos anos, eu me senti à vontade, bonita, viva. Falamos sobre o passado, sobre nossos medos, e em certo momento ele segurou minha mão por cima da mesa. Eu tremi, mas não retirei. Ele me olhou nos olhos e disse: "Helena, desde que te conheci, não paro de pensar em você." Eu tentei disfarçar. Disse que ele era gentil demais, mas ele insistiu. Não é gentileza, é verdade. E quando ele se inclinou e me beijou, foi como se o tempo tivesse parado. Eu fechei os olhos e deixei acontecer, como quem se entrega à correnteza depois de muito tempo lutando contra o rio. A partir desse dia, começamos a nos ver com mais frequência. Ele me ligava todas as manhãs, aparecia com flores, trazia café, dizia que estava preocupado comigo. Eu comecei a me acostumar à presença dele, à voz dele, ao toque. Era como um reencontro com algo que eu não sabia que sentia falta. Com ele, voltei a cozinhar, a ouvir música, a cuidar de mim. E, sem perceber, comecei a depender daquela presença como se fosse o ar que eu respirava. Enquanto isso, Rafael e Isadora se mudaram para minha casa por um tempo, dizendo que queriam economizar antes de comprar um apartamento próprio. Eu fiquei feliz com a ideia, mas logo percebi que o convívio seria mais difícil do que imaginei. Isadora era educada, mas havia algo nela que parecia querer ocupar todos os espaços. Mudou os móveis de lugar, propôs pintar as paredes, quis transformar o quarto do meu falecido marido em escritório. Rafael, sempre conciliador, dizia: "Mãe, é só uma fase, deixa ela se sentir à vontade." Eu tentava entender, mas cada mudança era uma pequena dor, como se um pedaço da minha história fosse apagado. Certa noite, depois de mais uma discussão silenciosa com Isadora, liguei para Daniel. Ele ouviu tudo com atenção e disse: "Eu te avisei, Helena. Essa moça está te usando. Está virando Rafael contra você. Abre os olhos antes que seja tarde." Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Comecei a observar Isadora com mais desconfiança, a interpretar cada gesto como ameaça. Daniel alimentava isso com frases ditas em tom suave, mas cheiras de veneno. As pessoas boas nunca percebem o mal até estarem cercadas por ele. E eu acreditava. Quando contei a ele que Isadora queria reformar a casa inteira, ele respondeu sem hesitar: "Você precisa proteger o que é seu. Eu sei como essas coisas funcionam. Se deixar, eles acabam te tirando tudo." E foi aí que começou a parte mais perigosa de toda a história. Certa tarde, Daniel apareceu na minha casa com um semblante sério e uma pasta de couro nas mãos. Disse que queria conversar sobre algo importante. Sentamos na varanda e ele, com aquela calma ensaiada, explicou: "Helena, você sabe que pode confiar em mim, não sabe?" Eu assenti, sentindo um aperto no peito. Ele continuou: "Tenho visto quanto essa situação está te deixando ansiosa. E, para ser sincero, acho que você precisa de alguém para te ajudar a cuidar das coisas. Você tem dinheiro, imóveis e está vulnerável."
Eu posso resolver tudo para você. É só me dar uma procuração. Eu ri nervosa e disse: Daniel, isso é sério demais. Mas ele segurou minha mão e respondeu: Eu nunca te pediria algo que te prejudicasse. Você sabe disso. Eu só quero te proteger. E o jeito como ele falou, tão firme e carinhoso, me fez acreditar. Passei dias pensando, até que depois de mais uma briga com Isadora por causa das reformas, liguei para ele e disse: Tudo bem, Daniel. Se for para me ajudar, eu assino. No dia seguinte, ele veio com os papéis. Disse que já tinha deixado tudo preparado com o advogado dele. Eu li as primeiras linhas, mas ele logo me interrompeu. É um documento simples, só te poupa de burocracia. Você confia em mim? Não confia? Eu balancei a cabeça e ele sorriu com aquele olhar doce que já me era familiar. Assinei. Ele guardou a pasta, levantou-se e me abraçou. Senti o perfume dele, o calor do corpo e por um instante tudo pareceu certo. Ele disse baixinho: Agora você pode descansar. Deixe o resto comigo. Eu acreditei. E foi nesse momento que entreguei não só minha assinatura, mas toda a minha segurança nas mãos do homem que eu amava, sem perceber o quanto ele era perigoso. Os dias seguintes foram tranquilos. Daniel continuava atencioso, mandava mensagens, falava sobre planos. Dizia que queria me levar para viajar, que sonhava em viver algo bonito ao meu lado. Eu, ingênua, comecei a imaginar um futuro que nunca existiria. E quanto mais ele me envolvia com palavras, mais eu me afastava do mundo real. Rafael começou a perceber minha ausência, mas interpretou errado. Um dia me perguntou: Mãe, você está bem? Anda distante? Eu sorri e menti. Estou ótima, filho. Pela primeira vez em muitos anos, estou feliz. Ele me abraçou aliviado e eu senti o peso da mentira queimando dentro de mim. Eu não sabia que estava me afastando dele da mesma forma que Daniel queria. Uma noite, Daniel chegou de surpresa com um buquê enorme e um olhar diferente. Estava mais frio, mais seguro, como se tivesse vencido alguma batalha invisível. Disse que precisava viajar por uns dias para resolver assuntos do trabalho e que deixaria tudo sob controle. Eu perguntei quando voltaria e ele apenas respondeu: Logo, meu amor, confie em mim. Ele me beijou na testa e foi embora. Fiquei olhando pela janela até o carro desaparecer, sem saber que aquela seria a primeira ausência de muitas. Naquele instante, eu só conseguia pensar em como era bom ter alguém que cuidasse de mim, sem imaginar que por trás daquele cuidado havia um abismo sendo cavado sob os meus pés. O amor que eu sentia era real, mas o homem que eu amava era uma farsa. E eu só descobriria isso quando já estivesse prestes a perder tudo, inclusive a mim mesma. Eu percebi que algo estava errado numa manhã de terça-feira, quando fui ao banco pagar uma conta e a atendente me olhou com uma expressão confusa, dizendo que parte do meu saldo havia sido transferido para outra conta. Eu sorri sem entender e perguntei se não havia engano. E ela respondeu, olhando para o monitor: Tá tudo autorizado aqui, dona Helena. O procurador assinou as movimentações. Procurador? Aquela palavra me soou estranha, quase agressiva. Saí do banco com as mãos trêmulas, tentando entender o que estava acontecendo. Liguei para Daniel, o coração batendo forte. Ele atendeu depois de longos segundos e disse com voz arrastada: Calma, meu amor, eu já estava cuidando disso. É uma operação normal. Eu insisti, querendo detalhes, mas ele respondeu irritado: Você não confia em mim? Fica difícil te ajudar se a cada passo você duvida. Aquilo me calou por um instante. Pedi desculpas, ainda acreditando que talvez fosse um mal-entendido, mas algo dentro de mim começou a se mover, uma sensação incômoda, como se uma sombra tivesse finalmente se revelado. Nos dias seguintes, Daniel ficou distante. As ligações diminuíram, as mensagens sumiram. Eu tentava falar com ele e o celular só dava caixa postal. Dizia para mim mesma que ele estava ocupado, que voltaria logo, mas a verdade é que o silêncio dele era ensurdecedor. Rafael começou a notar minha inquietação e perguntou se estava tudo bem, mas eu inventava desculpas, dizia que era só cansaço.
Eu me senti envergonhada, confusa, sem coragem de admitir que talvez tivesse sido enganada. Uma tarde, decidi ir até o estúdio dele. Quando cheguei, a porta estava trancada e as janelas cobertas. Bati, chamei e ninguém respondeu. Um vizinho apareceu e disse: ele fechou o estúdio faz umas 2 semanas. Disse que ia viajar. Eu senti o chão se abrir. Voltei para casa com um nó na garganta e, pela primeira vez, o medo venceu a esperança. Naquela noite, sentei na sala, rodeada por papéis e extratos bancários. Cada linha era uma punhalada. Transferências, vendas, débitos automáticos, todas com a mesma assinatura. Daniel Moura, procurador legal. Eu comecei a chorar sozinha, e o som dos meus soluços parecia ecoar pelas paredes vazias da casa. Foi então que eu ouvi a voz de Isadora vindo da cozinha, preocupada. Dona Helena, a senhora tá bem? Eu limpei o rosto rápido e respondi: Tá tudo ótimo, querida, só um pouco cansada. Ela me olhou com desconfiança, mas não insistiu. Àquela altura eu já estava mergulhada num turbilhão de arrependimento. Como pude ser tão ingênua? Como não percebi? Lembrei das palavras dele, dos gestos de carinho, do olhar compreensivo, e tudo que antes parecia amor, agora tinha gosto de veneno. No dia seguinte, tomei coragem e contei tudo a Rafaela. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, me encarando, e então gritou: Mãe, como assim? Você deu procuração para ele? Eu comecei a chorar e tentei explicar. Ele dizia que era para me proteger, que Isadora estava tentando tomar o que era meu. Rafael passou as mãos no rosto e disse com raiva: Esse homem te envenenou contra a gente. Ele se aproximou e me abraçou com força. Eu senti o corpo dele tremendo e percebi o quanto eu havia machucado com a minha desconfiança. Ele respirou fundo e falou com firmeza: A gente vai resolver isso, mãe, eu prometo. Vamos atrás dele. Eu assenti, ainda tomada pela culpa. Isadora, que tinha ouvido parte da conversa, se aproximou chorando e disse: Dona Helena, eu nunca quis tirar nada da senhora. Eu só queria que a gente fosse uma família. Eu segurei as mãos dela e pedi perdão. Naquele momento percebi o tamanho do estrago que Daniel tinha causado. Ele não tinha roubado só meu dinheiro, mas a paz da minha casa, o amor do meu filho, a confiança que me sustentava. Com a ajuda de um advogado amigo da família, começamos a investigar. Descobrimos que Daniel já tinha aplicado golpes semelhantes em outras mulheres, sempre viúvas, sempre solitárias. Ele se aproximava, fingia afeto, conquistava a confiança e depois sumia, levando tudo. Cada novo detalhe era uma ferida aberta. O advogado explicou que a procuração que eu assinara dava poderes plenos. Ele podia movimentar minhas contas, vender meus bens, até registrar imóveis em nome de terceiros. Quando eu ouvi aquilo, o chão desapareceu sob meus pés. Rafael apertou minha mão e disse: Mãe, a gente ainda pode reverter, mas tem que agir rápido. As horas seguintes foram uma mistura de desespero e determinação. Eu deixei a vergonha de lado e fui à delegacia prestar queixa. Contei tudo, desde o primeiro encontro no casamento até a assinatura dos papéis. O delegado me ouviu em silêncio e no fim disse: A senhora não foi a primeira, Dona Helena. Esses homens são predadores emocionais. A diferença é que a senhora ainda pode se defender. Voltei para casa exausta, mas com um propósito. Pela primeira vez em muito tempo, eu não queria mais chorar, queria agir. Rafael me abraçou e disse: Eu devia ter percebido antes. Eu encarei ele e respondi: A culpa não é sua, filho. Foi minha. Eu quis acreditar porque tinha medo de estar sozinha. Essa foi a minha fraqueza. Ele me olhou com ternura e respondeu: Não foi fraqueza, mãe. Foi amor. E amor nunca é errado. Essas palavras me desarmaram. Eu percebi que, mesmo destruída, ainda tinha algo maior que qualquer golpe. O amor do meu filho. Aquele laço que Daniel tentou quebrar, mas não conseguiu. Nos dias seguintes, ficamos em silêncio a maior parte do tempo. O advogado nos orientou a reunir provas, e cada documento que eu encontrava era uma lembrança amarga de como me deixei enganar. Mas entre a vergonha e a raiva, algo novo começou a nascer em mim, uma força que eu não sentia há anos. Eu olhava para o espelho e já não via mais a mulher vulnerável de antes. Via alguém disposta a lutar. Uma noite sentei na varanda, olhando o céu escuro, e senti uma calma estranha. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para Daniel.
Precisamos conversar. Amanhã às 8, aqui em casa. Tenho algo que você vai querer ouvir. Fiquei encarando aquela mensagem por minutos, antes de enviar. Quando o som de mensagem entregue apareceu, senti o coração bater forte. Rafael me olhou desconfiado e perguntou: Mãe, o que você está fazendo? Eu respirei fundo e disse: terminando o que ele começou. Naquela noite, deitei sem dormir. Eu sabia que o dia seguinte seria decisivo. Pela primeira vez, eu não era mais a mulher enganada. Eu era a mulher que ia colocar um ponto final na própria história. E enquanto o silêncio da madrugada me envolvia, prometi a mim mesma que Daniel Moura nunca mais ia enganar ninguém. O medo ainda estava lá, mas agora ele andava de mãos dadas com algo mais poderoso: a coragem. Eu tinha caído no golpe do amor, mas estava pronta para dar o golpe final. Não com ódio, mas com justiça. Acordei antes do sol nascer. O ar da manhã estava pesado, como se a própria casa soubesse o que ia acontecer naquela noite. Fiz café em silêncio, observando o vapor subir da xícara e se misturar com o frio que vinha da janela. Rafael ainda dormia, e eu o olhei por um instante, deitado no sofá, exausto de tanto me proteger. Pensei em tudo que aquele homem havia tirado de nós: a paz, a confiança, o riso fácil que antes preenchia nossos dias. Mas naquele momento não havia mais espaço para choro. Eu iria encerrar aquela história com as minhas próprias mãos. Passei o dia arrumando a casa como quem prepara um cenário. Tirei a toalha nova, as louças que guardei para ocasiões especiais e preparei o prato favorito de Daniel: filé ao vinho e batatas rústicas. As velas estavam prontas, o vinho aberto, e eu mesma escolhi o vestido que usei no casamento do meu filho, o mesmo dia em que tudo começou. Era como fechar um ciclo. No espelho me olhei por longos segundos. Os traços estavam marcados, os olhos cansados, mas havia algo diferente neles, uma firmeza que eu não via há anos. Eu sussurrei para mim mesma: hoje, Helena, é o dia em que você volta a ser dona da sua vida. Quando o relógio marcou 7h30, Rafael se aproximou da cozinha, confuso. Mãe, o que é isso? Parece que tem visita. Eu respirei fundo e respondi: tem sim, filho. Hoje ele vem, e eu preciso que você confie em mim. Ele ficou tenso, mas viu no meu olhar que não adiantava insistir. O advogado e 2 policiais estavam esperando do lado de fora, prontos para agir no momento certo. Tudo o que eu precisava fazer era manter Daniel lá dentro o tempo suficiente. Às 8 em ponto, o som da campainha ecoou pela casa. Meu corpo estremeceu, mas minha voz saiu firme. Pode entrar, Daniel. Ele apareceu à porta com o mesmo sorriso de sempre, aquele que um dia me encantou e agora me causava náusea. Trazia uma garrafa de vinho nas mãos e disse: vim ver minha mulher. Senti o estômago se revirar, mas sorri com calma e respondi: que bom, estava te esperando. Ele olhou ao redor e elogiou: a casa está linda, como você. Eu forcei um riso e o convidei a sentar. Enquanto servia o jantar, observei seus gestos com uma frieza que eu não sabia que possuía. Cada palavra dele parecia parte de uma encenação, e agora eu via claramente o que antes me cegava. Não havia amor, apenas manipulação. Durante o jantar, ele começou com as mesmas frases doces que eu usava no início. Disse que sentiu minha falta, que estava resolvendo tudo para nosso futuro, que havia gente tentando nos separar. Eu o deixei falar, ouvindo cada mentira como quem analisa um personagem. Quando finalmente ele levantou a taça e disse: ao amor que sobrevive a tudo, eu segurei o copo, olhei fundo nos olhos dele e respondi: inclusive as mentiras. Ele congelou por um instante, a expressão mudando de curiosidade para alerta. Sorri e continuei: porque sabe, Daniel, eu aprendi que o amor verdadeiro não precisa esconder nada. E o seu vivia nas sombras. Ele pousou a taça na mesa devagar e perguntou com voz tensa: do que você está falando, Helena? Eu me inclinei um pouco para frente e disse calmamente: estou falando da minha casa colocada à venda sem meu consentimento, das minhas contas esvaziadas, dos documentos falsos que você fez. Estou falando do golpe. O rosto dele apalideceu, mas ele ainda tentou manter a calma. Helena, você está confusa? Alguém te colocou isso na cabeça. Eu ri, um riso amargo, e disse: sim, colocaram. A verdade. Foi nesse instante que o som das sirenes invadiu o ar.
Daniel se levantou bruscamente, olhando ao redor, e eu me mantive sentada, serena, observando enquanto ele tentava entender o que acontecia. A porta se abriu e 2 policiais entraram, seguidos pelo delegado. Um deles anunciou: Daniel Moura, o senhor está preso por estelionato, falsificação e lavagem de dinheiro. Ele olhou para mim incrédulo e gritou: Você me armou uma emboscada. Eu respondi sem elevar a voz: Não. Eu apenas te mostrei o reflexo do que você fez comigo. Ele tentou se aproximar, mas foi contido pelos policiais. Ainda assim, antes de ser algemado, ele me olhou com aquele mesmo olhar que um dia me encantou e disse: Eu realmente gostei de você. E eu respondi, fria: Não, Daniel, você gostou do que podia tirar de mim. E isso não é amor, é fome. Quando levaram, senti as pernas fraquejarem, mas não chorei. Rafael apareceu logo em seguida, me abraçando com força, e tudo que eu consegui dizer foi: Acabou, filho. Acabou. Os dias que vieram depois foram de reconstrução. A justiça recuperou parte do que roubou, mas o que perdi de verdade não estava no dinheiro, estava na confiança. Mesmo assim, eu me recusei a viver como vítima. Fiz questão de contar minha história na delegacia, em grupos de apoio, para outras mulheres. Descobri que muitas tinham passado pelo mesmo. Histórias diferentes, mas a mesma ferida. O medo da solidão e o desejo desesperado de ser amada. Em cada rosto que eu via, havia um pouco de mim, antes do golpe. Um dia uma senhora me perguntou: E a senhora, perdoa ele? Eu fiquei em silêncio por um instante e respondi: Perdoo a mulher que eu fui, porque ela só queria sentir que ainda era vista. Meses depois, a vida começou a reencontrar o equilíbrio. Isadora e Rafael reformaram um dos cômodos e o transformaram em um pequeno ateliê de costura para mim. Eu voltei a trabalhar com as mãos, criando pequenas peças, e ali encontrei uma paz que nenhum homem poderia me dar. Às vezes, Rafael se sentava comigo e ficávamos conversando até tarde. Certa noite, ele me perguntou: Mãe, depois de tudo, você ainda acredita no amor? Eu pensei por um momento e respondi: Acredito, filho, mas não mais no amor que vem de promessas. Acredito no amor que constrói, no que cuida, no que não precisa mentir para existir. Ele sorriu, me beijou na testa e disse: Então a senhora ainda é a mulher mais forte que eu conheço. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais só a dor, vejo o renascimento. Daniel tentou me destruir com palavras bonitas, mas foi graças a ele que eu aprendi a enxergar além delas. Aprendi que o amor verdadeiro não é o que preenche o vazio da solidão, mas o que te faz gostar da própria companhia. E todas as vezes que o vento entra pela janela e balança as cortinas da sala, sinto que a vida está me dizendo: Você sobreviveu. Às vezes ainda penso nele, mas sem raiva. Ele foi o espelho que me obrigou a encarar a minha carência. E quando lembro de tudo, não vejo mais a mulher enganada. Vejo alguém que caiu, mas levantou inteira. Agora, toda manhã, preparo meu café e sento na varanda com Rafael e Isadora. O sol bate de leve nas minhas mãos e eu sinto gratidão. Olho para o mar e penso em quantas versões de mim morreram e nasceram nessa história. E quando alguém me pergunta se eu me arrependo, eu apenas respondo: não. Porque no engano, eu descobri a verdade sobre mim mesma. Daniel me enganou, sim, mas o golpe mais cruel não foi contra os meus bens. Foi contra a minha confiança. E ainda assim, eu venci. Porque ele roubou meus bens, mas não levou a minha dignidade. E isso, meninas, ninguém pode tirar da gente. Nem o amor errado, nem o tempo, nem a dor.